Você já se perguntou se todos os livros escritos sobre Deus e a fé foram incluídos na Bíblia? E se eu te dissesse que existem textos antigos que poderiam mudar completamente a forma como entendemos as Escrituras? Ao longo dos séculos, muitos textos foram considerados sagrados, mas acabaram excluídos do cânone oficial. Alguns foram esquecidos, enquanto outros foram deliberadamente deixados de fora. Esses livros apresentam histórias chocantes, ensinamentos ocultos e até mesmo detalhes intrigantes sobre personagens bíblicos que conhecemos bem. Hoje, vamos explorar 3 desses textos e entender por que eles são tão importantes. Prepare-se para descobrir segredos escondidos, narrativas surpreendentes e ensinamentos que podem transformar a forma como você vê a Bíblia. Os livros que vamos explorar hoje revelam mistérios profundos sobre o céu, a terra e o destino da humanidade. Eles nos mostram uma perspectiva que pode mudar tudo. E agora, vamos mergulhar no primeiro deles, um livro que narra a história de anjos rebeldes, gigantes e visões do futuro. A maioria das pessoas acredita que a Bíblia contém todos os textos necessários para compreender a fé cristã. Mas a verdade é que vários livros foram deixados de fora. Isso significa que há informações perdidas que poderiam nos dar uma compreensão muito mais ampla sobre Deus, o mundo espiritual e a humanidade. Mas por que certos livros foram excluídos? Muitas dessas obras continham ensinamentos que desafiavam o pensamento dominante da época. Os líderes religiosos e políticos do passado decidiram quais textos deveriam fazer parte da Bíblia e quais deveriam ser descartados. Algumas dessas decisões foram tomadas com base em critérios teológicos, outras por razões políticas. O resultado? Muitas verdades foram deixadas de fora do conhecimento popular. Hoje, vamos falar sobre 3 livros que poderiam mudar a forma como interpretamos as Escrituras. O primeiro deles é o livro de Enoque, uma obra repleta de revelações surpreendentes. O segundo é o Evangelho de Tomé, um texto que apresenta falas de Jesus, que nunca foram incluídas nos evangelhos canônicos. E o terceiro é o Pastor de Hermas, um livro que quase foi incluído no Novo Testamento, mas acabou sendo rejeitado. Esses textos trazem questionamentos profundos. Por que foram excluídos? O que eles revelam que a Bíblia oficial não nos conta? Agora, vamos explorar cada um desses livros e entender o impacto que eles poderiam ter na nossa fé. Imagine que você encontrou um manuscrito antigo que promete revelar segredos sobre a criação do mundo e a batalha entre o bem e o mal. Como você reagiria? Muitas pessoas ao longo da história se sentiram exatamente assim ao ler o livro de Enoque. Ele conta a história dos vigilantes, anjos que desceram à terra e ensinaram conhecimentos proibidos aos humanos. Para quem busca respostas sobre o sobrenatural, esse livro é fascinante. Ele descreve a origem dos gigantes e até o destino final dos anjos caídos. Já o Evangelho de Tomé nos desafia a ver os ensinamentos de Jesus de uma forma diferente. Ele traz frases de Cristo que enfatizam o autoconhecimento como chave para a salvação. Muitos que leem esse evangelho sentem que ele oferece um olhar mais filosófico sobre a mensagem de Jesus. Será que o verdadeiro ensinamento de Cristo foi simplificado demais ao longo do tempo? O Pastor de Hermas, por outro lado, fala sobre arrependimento e sobre como os cristãos devem viver suas vidas. Durante séculos, esse livro foi amplamente lido pelos primeiros seguidores de Cristo. Se ele tivesse sido incluído na Bíblia, será que nossa compreensão da fé seria diferente? Será que nosso entendimento sobre pecado e redenção teria outra perspectiva? Esses livros esquecidos despertam um grande questionamento. Quantos outros ensinamentos importantes foram deixados de fora? Agora, vamos entender os benefícios de conhecer esses textos e o impacto que eles podem ter na nossa jornada espiritual.
Conhecer esses livros esquecidos nos dá uma nova perspectiva sobre a Bíblia e o cristianismo. Eles nos ajudam a preencher lacunas na história e aprofundar nosso entendimento espiritual. O livro de Enoque, por exemplo, nos oferece uma visão mais detalhada sobre os eventos que antecederam o dilúvio e a origem de seres sobrenaturais mencionados de forma breve no Gênesis. Se ele tivesse sido incluído na Bíblia, nossa compreensão sobre a batalha entre anjos e demônios seria muito mais rica. O Evangelho de Tomé nos mostra uma abordagem mais introspectiva dos ensinamentos de Jesus. Ele nos convida a buscar a verdade dentro de nós mesmos e não apenas em doutrinas externas. Isso nos leva a refletir. Será que os primeiros cristãos tinham uma relação mais profunda e pessoal com Deus do que imaginamos? O pastor de Hermas nos ensina sobre arrependimento e perseverança. Ele oferece uma visão de como os cristãos primitivos entendiam a vida espiritual e a necessidade de crescimento contínuo. Esses textos ampliam nossa compreensão da fé e nos mostram que há muito mais para ser explorado além do que está no cânone bíblico tradicional. Conhecer esses livros nos permite questionar, refletir e buscar um entendimento mais profundo sobre a espiritualidade e o propósito da nossa existência. Agora que entendemos a importância desses textos, vamos ver como podemos usá-los de forma prática em nossa jornada espiritual. Se você quer expandir seu conhecimento sobre a Bíblia, o primeiro passo é ler esses livros esquecidos por conta própria. O livro de Enoque pode ser encontrado em diversas traduções e é uma leitura fascinante para quem deseja entender mais sobre os mistérios do mundo espiritual. O Evangelho de Tomé está disponível online e pode ser lido como um complemento aos evangelhos tradicionais, oferecendo novas perspectivas sobre as palavras de Jesus. O pastor de Hermas, por sua vez, é um guia inspirador para aqueles que buscam fortalecer sua fé e entender como os primeiros cristãos viviam e se arrependiam. Além de ler esses livros, é importante estudá-los com um olhar crítico. Pergunte-se, por que foram excluídos? Como eles se encaixam na narrativa bíblica? Participar de grupos de estudo ou discutir esses textos com outras pessoas também pode ser uma excelente forma de aprofundar seu entendimento. Outra dica valiosa é pesquisar sobre o contexto histórico em que esses livros foram escritos. Isso pode nos ajudar a compreender melhor suas mensagens e sua importância. Se você quer se aprofundar ainda mais, pode acompanhar estudiosos e teólogos que analisam esses textos e explicam seus significados. Lembre-se, o conhecimento é uma ferramenta poderosa. Quanto mais você aprende sobre a Bíblia e seus textos esquecidos, mais forte será sua fé e sua compreensão espiritual. Agora que você conhece esses 3 livros esquecidos, o que você acha? Será que a Bíblia seria diferente se eles tivessem sido incluídos? Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer essa verdade fascinante.